Você sabia que a depressão pós-parto e o blues puerperal são semelhantes, mas ao mesmo tempo muito diferentes entre si? Meu nome é Igor Emanuel, eu sou médico psiquiatra e docente da AMPS e hoje eu quero falar sobre semelhanças e diferenças da depressão pós-parto versus o blues puerperal. A grande semelhança, na verdade, e tem mais diferenças do que semelhança, é que as duas começam no pós-parto, como o nome dá a entender, como é possível inferir. A depressão pós-parto, ela tem que iniciar ali até 4 semanas do pós-parto, segundo o DSM-5, e, segundo o CID-11, 6 semanas do pós-parto. Já o blues puerperal costuma começar ali nos primeiros dias de pós-parto e o seu pico de incidência ali entre o terceiro a quinto dia, onde os sintomas estão mais intensos. Mas, na verdade, nós temos muito mais diferenças do que semelhanças entre esses dois quadros. Para começar, a prevalência. A depressão pós-parto, ela é sim muito prevalente, a gente fala ali em torno de 10 a 20% de prevalência na maior parte dos estudos, e em países em desenvolvimento, por exemplo, há estudos no Brasil apontando isso, em torno de 30%, ou seja, 1 a cada 3 mulheres com depressão pós-parto, e não somente blues. O blues, entretanto, ele é de fato mais comum, ele é mais prevalente, e nós temos ali, na maior parte dos estudos, algo na faixa entre 30% a 70%, vai até 70% essa prevalência, mas uma revisão sistemática recente apontou ali, quando engloba vários países, vários estudos, em torno de 40% de prevalência do blues puerperal. Blues puerperal, ou melancolia do pós-parto, ou ainda disforia do pós-parto. E aí a disforia, a gente está falando de irritabilidade, e eu entro em outro tópico, que é o tópico referente à apresentação clínica. Os sintomas, na verdade, são muito semelhantes, são muito parecidos, mas eu queria dar uma ênfase à irritabilidade no pós-parto. Depressão também pode ter isso, a gente tem que lembrar, inclusive, nas depressões disfóricas e irritáveis, com grande intensidade emocional no que se refere a esse sintoma, a gente tem que pensar também em transtorno afetivo bipolar, tá certo? Mas o blues puerperal, ou disforia do pós-parto, como eu já disse, pode ter uma sintomatologia bem intensa, a gente acha que é um quadro depressivo, e na verdade não é. Eu já vi alguns casos que vieram com muitos sintomas, mas que foram autolimitados ao longo do tempo. Ou seja, quando nós falamos de depressão pós-parto, nós estamos falando de um quadro que persiste, que demora umas 2 semanas ali para que o sintoma, né, possa ser de fato caracterizado como uma depressão. Claro que depende de intensidade, de disfunção, de sofrimento clinicamente significativo, dentre outras características para a gente realmente configurar depressão. Já o blues, né, que começa ali nos primeiros dias e tem o seu pico no terceiro ao quinto, como eu já falei, ele é mais autolimitado, ele normalmente dura ali em torno de 1 semana, né? Pode persistir até ali a 2ª semana, mas se ele persiste um pouco mais, a gente já fica ali com o sinal amarelo ligado, porque pode ser já uma depressão pós-parto ali evoluindo a partir de um blues. Afinal, o blues ele é dito fisiológico e por isso ele não requer, a princípio, tratamento medicamentoso. O problema é que o blues ele funciona, segundo alguns estudos, como um fator de risco para a depressão pós-parto. Então, há mais mulheres que evoluem para a depressão pós-parto após um blues do que mulheres que não tiveram um blues no pós-parto imediato e que depois iriam evoluir para a depressão pós-parto, tá? Então é mais comum aquela mulher que tem blues, ela tem um desfecho pior, portanto, tá? Então o tratamento acaba sendo mais conservador nesse contexto ali do que a gente trouxe para o blues puerperal. No entanto, nós precisamos pensar o seguinte: algumas evidências científicas falam de tratamento preventivo para a depressão pós-parto. Então, quando a mulher tem muitos fatores de risco, por exemplo, violência doméstica, histórico psiquiátrico anterior, tanto para depressão como para ansiedade, depressão na própria gravidez, histórico de transtorno disfórico pré-menstrual, o próprio blues, muitas vezes a gente pode iniciar inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mais estudada a sertralina,
como uma prevenção, tá? Mas de forma geral, a gente vai tratar o blues com psicoterapia de apoio, há alguns estudos com suplementos, mas a evidência é um pouco frágil nesse sentido. Já a depressão pós-parto, o tratamento é aquele tratamento amplo que vocês já conhecem, tanto o tratamento medicamentoso, sobretudo casos moderados a graves, a psicoterapia, sendo as mais estudadas, terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal, além de alguns suplementos como o ômega 3, que tem uma boa evidência para a depressão pós-parto, além de yoga, exercícios físicos. Exercício físico nenhuma mulher consegue fazer, mas também tem ali uma boa evidência de que pode ajudar no pós-parto. Então é isso por hoje. Qualquer coisa, estou à disposição e espero aí poder contribuir logo mais com novos vídeos para o Clube Psi.